Enfermeira, seja muito bem-vinda! Aqui nessa aula você vai aprender como atuar com autonomia e segurança numa parada cardiorrespiratória, garantindo os melhores desfechos possíveis para o seu paciente. Essa que, sem dúvida nenhuma, é a intercorrência mais temida de todas. Se algum paciente seu já teve uma PCR, você com certeza sabe o quanto a insegurança trava a gente. Deixa a gente paralisada, literalmente, sem saber o que fazer e muito menos como se comunicar com a nossa equipe. E depois que o caos ele passa, o que toma conta é aquela sensação de incapacidade e impotência. E pior, a sua equipe, ela percebeu que você não assumiu a liderança. E ela passa a não te respeitar e não segue mais nenhuma orientação que você dá. Eu sei exatamente como é. Você pode estar pensando, será que essa aula é para mim? Primeiro, eu quero deixar bem claro para quem não é essa aula, tá bom? Não é para técnicos de enfermagem, médicos, auxiliares de enfermagem ou qualquer outro profissional da saúde. Aqui nós vamos falar especificamente para enfermeiras, o centro do ecossistema de cuidados. Essa aula também, ela não é para enfermeiras que elas já se sentem seguras para atuar em uma PCR, que já dominam os algoritmos, os protocolos mais recentes e não só isso, mas também sabe se comunicar e liderar a sua equipe durante essa intercorrência, a PCR. Reconhece os ritmos de uma PCR, sabe as prioridades de cada ação, sabe administrar as medicações e também sabe manusear todos os equipamentos e dispositivos, sabe as especificidades, as indicações deles. Então, se você se identificou, se você chega para mim e fala, Priscila, eu sei tudo isso aí que você falou, eu tenho total segurança para atuar numa PCR. Você pode sair agora dessa aula, você pode ir fazer qualquer outra coisa, pode ir assistir TV, pode ir lá e olhar seu Instagram sem problema nenhum, minhas donas. Ninguém aqui vai ficar chateada, nem muito menos com raiva, nada disso. Até mesmo porque essa aula aqui, ela não é para você. Essa aula aqui é para você, enfermeira, que trabalha numa UTI, numa sala vermelha, numa unidade de internação, no pronto-socorro, no posto da atenção primária. Pois é. Tem muita gente que pensa que trabalhar na enfermaria, num posto da atenção primária, elas não têm a obrigação de saber sobre suporte básico de vida, sobre parada cardiorrespiratória. Como é? Gente, donas, você é a profissional à beira-leito. Você não só precisa saber como atuar em uma PCR, como também você precisa reconhecer os sinais prévios de uma parada cardiorrespiratória. Inclusive, eu também vou explicar mais sobre isso na aula de hoje, quando eu falar sobre mentalidade do enfermeiro emergencista. Mas voltando aqui, vem cá. Essa aula também é para enfermeiras que empreendem, que fazem consultas, atendimentos estéticos, acompanham pacientes crônicos. Resumindo, enfermeiras que não trabalham no hospital. Imagine lá, imagine seu paciente tendo um mal súbito na sua frente, no seu atendimento, na sua cadeira de consultório e você não saber o que fazer. Mas isso nunca aconteceu comigo. Eu tenho certeza que nunca vai acontecer, Priscila. Eu não sei se você entende a gravidade disso. Mas além de todos os seus pacientes estarem correndo riscos, você ainda pode condenar a sua carreira com essa negligência. Paciente parou, no meio do seu atendimento, a responsabilidade, ela é sua, minha dona. E aqui, na verdade, não precisa nem necessariamente ser um paciente. Pode ser um familiar seu, um conhecido ou até um desconhecido na rua que esteja parando, apresentando uma parada cardiorrespiratória. Você vai fazer o quê? Fingir que não é com você? Eu não trabalho no hospital, eu não sei reanimar. Eu liguei para o SAMU e agora? Vou ficar aqui com o braço cruzado mesmo, esperando o SAMU chegar. Dona, a responsabilidade é sua sim. Deu para entender? Se identificou? Então essa aula aqui, ela é para você. Eu te garanto que até o final dessa aula você vai conseguir descobrir todo o passo a passo para entregar o melhor desfecho possível para o seu paciente em uma PCR, com segurança e ainda sendo reconhecida como a líder
da sua equipe, conquistando o respeito de cada um deles por ter conduzido a intercorrência exatamente como você deveria. E não só dos técnicos, tá bom? Mas também dos colegas médicos que chegam lá na situação e se deparam com a equipe organizada, com suporte básico de vida sendo bem executado. Com você lá na cabeceira do paciente, garantindo um RCP de alta qualidade, entregando o melhor desfecho possível e salvando a vida do seu paciente. E ainda saindo do plantão realizada com a sensação de dever cumprido por ter assumido a responsabilidade que é sua e sendo reconhecida por todos os colegas. Bom, né? Olha, é o suprassumo da felicidade como enfermeira. E é exatamente o que a gente deveria fazer, como a gente deveria se sentir sempre que um paciente da gente parasse. Mas na prática, na realidade, lá no plantão, no dia a dia mesmo, eu sei, você sabe e todo mundo sabe que não é bem assim, né? Afinal, a gente vê muito pouco sobre isso na graduação, em algumas pós-graduações e talvez por isso, por sempre se sentir impotente quando o paciente sofre uma PCR, você pense que esse cenário de realização que eu estou trazendo aqui para você, de uma boa entrega e de organização da equipe, ele seja impossível. Você pode pensar, por mais que eu estude, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não queria conseguir pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Será? Será que é assim mesmo? Olha aqui o que as nossas alunas elas têm a dizer para você. O curso está sendo muito esclarecedor, está me abrindo muitas portas, está abrindo, como diz, eu estou abrindo, aumentando assim, meus horizontes aqui dentro do meu serviço. Eu trabalho no hospital de pequeno porte. Trabalhei já no SAMU aqui da cidade também, que a gente já tem um pouquinho de tempo já. Então, assim, eu tenho tentado, com o curso, me capacitar e melhorar como enfermeira e me tornar dona do meu plantão, conforme as meninas explicam muito e reforçam sempre que nas aulas. E para mim está sendo um divisor de águas. O curso mudou completamente minha vida e minha postura diante de muitas situações no qual antes eu não conseguia exercer uma postura de líder. O investimento que fiz valeu muito a pena, pois são ensinamentos que vou levar para a vida. Agora eu também sou uma dona do plantão. O que o curso Descomplicando mudou na minha vida, ele mudou muita coisa, né? Principalmente a minha segurança na hora de atuar nos meus plantões, nas minhas lideranças, né? Então, o Descomplicando, ele me ajudou a ter mais autonomia com os meus técnicos de enfermagem, com a minha equipe, me deu mais segurança para poder discutir um caso com o meu médico, né? Passar meus conhecimentos adquiridos nesse curso foi muito importante para mim. Então, só pontos positivos por vocês aí. E se você não me conhece e tá pensando aí, já entendi que a tríade da RCP realmente entrega resultados, mas quem é você? Será que você tem moral, autoridade para ensinar ou você é só mais uma aí na internet? Eu acho ótimo que você pergunte isso, de verdade. Até mesmo porque hoje em dia não se pode confiar em qualquer pessoa que está aqui na internet. Eu me chamo Priscila Meirelles, sou enfermeira, emergencista e junto com as minhas irmãs Patrícia e Poliana, também enfermeira, somamos quase 40 anos de experiência. Pois é. Priscila, eu tenho 14 anos de experiência, sendo 10 anos como enfermeira do SAMU 92, onde lido com casos de PCR quase diariamente. Já treinei mais de 2.000 profissionais. Agora eu quero que você entenda que eu não nasci assim, pronta. A minha insegurança e a minha autonomia para liderar uma PCR, ela não caiu do céu, ela não veio assim de uma hora para outra. Muito pelo contrário, em vários casos eu me senti no chão, completamente perdida, sem saber o que fazer e morrendo de vergonha por ter que ouvir grito na frente de toda a minha equipe.
várias situações que provavelmente você já passou e sabe exatamente como é. Eu me lembro do primeiro paciente meu que ele parou. Quando eu me formei, lá em 2009, eu fui contratada em um hospital que eu sonhava em trabalhar. E aí, eu assumi uma unidade de internação clínica. Nas minhas primeiras semanas de plantão, lembro demais. Um dos meus pacientes, ele teve uma PCR. Eu nunca tinha, ao menos, visto uma PCR, quanto mais liderado uma. E aí, no meio da manhã, uma técnica, depois de dar o banho no leito do paciente, ela chega para mim dizendo que o paciente ele tá estranho. Pois é. Daí, eu fui rapidamente ao leito do paciente e o paciente estava totalmente imóvel. Então, eu fui checar o pulso dele. Eu já estava meio que negando que isso poderia realmente estar acontecendo. Eu pensava, poxa, tanto tempo estagiando, na época eu dava 60 horas semanais no estágio. E eu nunca tinha visto uma PCR, aí só agora, esse era o meu pensamento. Enfim, eu fui lá, chequei várias vezes o pulso. Eu lembro que eu ia pro central, depois eu ia pro periférico, voltava pro central. Aí, a acompanhante que estava lá do lado e a técnica, elas olhavam para mim. E finalmente, eu aceitei. O meu paciente, ele estava parado ali, na minha frente. Eu então, depois de cair na real, eu saí para chamar o médico, para chamar o plantão. Eu me sentia tão desnorteada, eu não sabia literalmente o que fazer. Eu voltei para o quarto do paciente e lá estava eu, sem saber como organizar o meu próprio raciocínio, nervosa, insegura, vendo o meu paciente perder a vida ali na minha frente. Aí eu lembrava que tinha que fazer compressão, isso eu lembrava. Então eu decidi começar a comprimir o tórax, eu mesma. Em meio às compressões, eu lembro que eu parava e eu tentava ajudar a minha técnica que estava montando o ambu. Ela não conseguia montar o ambu. Eu não conseguia sequer, gente, dar um comando acertado para minha equipe de tão nervosa que eu estava. Hoje eu entendo que eles, os meus técnicos, eles se sentiam tão perdidos quanto eu naquele momento. O tempo foi passando, eu esperando o médico chegar, que eu tinha chamado, né? Eu tava naquela angústia e depois de uma eternidade, sim, pra mim, na minha cabeça era uma eternidade, o médico, ele finalmente chegou. Eu lembro demais da cena. Ele foi lá, abriu a porta e tava eu e mais 3 técnicas, todas ao redor do paciente, uma agarrada no ambu, o paciente afundando no colchão de ar, que eu estava comprimindo o paciente, a gente lutando também para tentar tirar o colchão de ar, ele estava comprimindo no fofo, literalmente. Eu nunca vou esquecer desse momento, nunca. Ele marcou a minha vida. O colega médico, então, ele chegou e perguntou, esse paciente, ele tá parado? Cadê a enfermeira? Nesse momento, gente, o chão, ele abriu para mim. A rápida sensação de alívio pelo médico ter chegado simplesmente foi transformada num sentimento de incapacidade. O médico gritava. A minha equipe de técnicos ficava ainda mais desorganizada e a gente percebia que todo mundo estava nervoso, todos estavam atordoados e eles olhavam para mim com um olhar de insegurança e eu não conseguia mostrar para eles a segurança. No meio daquilo tudo, a gente realizou alguns ciclos de compressões. Uma técnica mais experiente, ela foi lá pegar o carrinho de urgência, porque nem isso eu tinha ido pegar, ou pedido, né? Outro estava lá tentando pegar o acesso. O colega médico, ele esbravejava pedindo material para intubação. E passado alguns minutos, ali para mim, na verdade, pareciam horas, o médico pediu para cessar as compressões e perguntou a hora. E para minha completa aflição, ele comunicou o horário do óbito. Você já passou por isso? Você sabe o que eu estou falando aqui? O que eu pude sentir naquele dia? Eram as minhas primeiras semanas no hospital que eu tanto sonhei em trabalhar. O sentimento dentro de mim era de incapacidade, de irresponsabilidade.
Eu não conseguia olhar para os meus técnicos, eu percebia que eles conversavam entre eles e eles olhavam para mim com desconfiança. Eu era aquela enfermeira novata, recém-formada, que ainda estava conquistando a confiança deles. Tudo foi por água abaixo naquele dia. Eu fui para casa com um sentimento de frustração, de impotência. Eu sabia que eu não tinha feito tudo o que eu podia, tudo que eu deveria fazer pelo meu paciente, pela minha equipe. Eu estava me sentindo insegura e agora eu também estava com medo de perder aquele emprego que eu tanto tinha sonhado em conseguir. Diante daquilo que parecia ser o fundo do poço, para uma menina lá de 20 anos de idade, recém-formada, eu entendi que somente eu poderia resolver isso. Eu estava com pouca orientação do caminho de como exatamente fazer. Mas eu estava cheia de vontade. Eu fui aprender às custas de muitos erros, frustrações. Eu lembro que eu lia, eu pesquisava, eu procurava um passo a passo, um direcionamento. Para você entender, eu estudei muito. Eu estudei tanto que a prova disso foi que 2 anos depois, a coordenação do mesmo hospital, eles realizaram um treinamento seguido de provas sobre PCR. E entre os mais de 50 enfermeiros da instituição, eu lembro que eu tirei a maior nota. E depois disso, eu também tive a oportunidade de fazer o ACLS, que é uma certificação internacional. Eu estava certificada pela Associação Americana de Cardiologia como líder de uma RCP. Então eu pude reunir toda a minha experiência, os meus anos de estudos com a certificação e agora sim, eu tinha aprendido a liderar uma PCR, uma RCP. Eu aprendi que a enfermeira é quem lidera o suporte básico de vida. É ela que conduz a RCP junto com a sua equipe de técnicos. Eu aprendi sobre a minha função de enfermeira frente a uma PCR. Hoje, eu vejo que estar segura, pronta mesmo, para uma PCR é vital, não apenas lá para o paciente, mas para mim e para minha equipe também. E depois de quase 15 anos de trajetória profissional na enfermagem e tudo que nós 3 vivemos, eu finalmente consegui chegar a uma conclusão. Existe um passo a passo para entregar o melhor desfecho possível para o paciente nessa intercorrência. Existe um caminho para ser uma enfermeira líder lá na RCP, sabendo exatamente o que fazer e não só isso, mas sabendo delegar função para cada membro lá da equipe e conquistando respeito de cada um deles. E por que eu decidi compartilhar isso aqui na internet com você? Porque eu vi que funcionava com as minhas irmãs, com os colegas que eu treinava e eu percebi que outros enfermeiros não precisavam passar por toda aquela frustração e desvalor que eu passei por tanto tempo. Tem muita gente que faz o próprio ACLS e não passa, colegas médicos, colegas enfermeiros, e aqui hoje nós vamos entregar tudo para vocês. Vou te mostrar o passo a passo para você ter segurança, autonomia numa PCR na prática. Bora lá? Antes de mais nada, entendam, existe um caminho, um passo a passo. Os algoritmos, os guidelines, eles são importantes sim. Eles vão te dar o que a gente chama de repertório cognitivo. Mas isso agora precisa ficar muito claro. Não é só o algoritmo, não é apenas o guideline. Existe um tripé que sustenta a sua postura e a sua atitude na hora de atuar na reanimação cardiopulmonar. Existe um tripé que irá direcionar o seu raciocínio para você de fato aprender e estar segura quando qualquer pessoa perguntar sobre parada cardiorrespiratória. Quando você for fazer uma seleção e de cara te perguntarem qualquer coisa sobre RCP, quando a oportunidade aparecer na sua vida, quer agarrar o seu emprego, pronto. Saber esse tripé da RCP é essencial. E aqui vamos falar mais do que simplesmente algoritmos, porque algoritmo puro e seco você encontra na internet. Livre aí para quem quiser saber, buscar. Algoritmo é apenas o saber, mas o que te perguntam lá na sua entrevista de emprego não é apenas isso. Eles querem saber se você sabe como fazer, como atuar. É atitude, minhas donas. Aí sim.
Quer saber como atuar numa PCR e conseguir um salário acima da média? Então vem comigo. E que tripé é esse? Vamos lá? Se liga, abre a sua mente e escuta. Algoritmo, mindset do emergencista e equipe de alto desempenho. Entendeu? Sacou? Não? Então deixa eu te explicar o que significa cada um desses elementos. Primeiro, algoritmo. Ele é o caminho, é a base, é a ciência que sustenta a sua prática. O algoritmo, ele sustenta, mas ele não é tudo. Porque ele é o saber, gente. E saber conteúdo sem conseguir transformar em atitude não te torna uma boa enfermeira. Muito menos uma dona do plantão que sabe o seu real valor. Algoritmo é apenas o primeiro passo, ou a primeira perna do tripé, como você quiser chamar. Importantíssimo, claro. Mas que se não tiver junto com os outros pés nesse tripé, não haverá sustentação, ou seja, não haverá reconhecimento. Você continuará uma enfermeira de livros, taxada como é até inteligente, mas na hora que a coisa pega, ou essa daí estuda tanto, mas não vai passar nunca em uma entrevista, porque só sabe decorar o protocolo. Se treme todinha quando vê um paciente. E aí? Quer ser a coitadinha ou quer ser o agente capaz de definir o seu caminho, de fazer escolhas, de agarrar oportunidades? A escolha, ela é sua, de mais ninguém. Então vamos lá? Segundo, mindset. Não é o que o seu paciente tem, é o que ele precisa. Vem comigo entender aqui essa frase. Ao se deparar com uma PCR, se você não souber como deve agir em uma emergência, você simplesmente trava. Você fica sem saber para onde ir, quem chamar ou o que fazer. Muito menos liderar a PCR. E aí eu te pergunto, é com essa postura que você quer alcançar o sonho de ter um salário acima da média, deixando o seu paciente morrer? Deixando a sua equipe insegura, sem saber nem por onde começar? É imperativo, minhas donas, me escutem, que uma enfermeira que busca reconhecimento, ela saiba quando ela deve sair desse pensamento. O que o meu paciente tem? Esse raciocínio nós chamamos de hipotético indutivo, onde a gente busca entender o que o nosso paciente tem, a gente busca identificar problemas, diagnóstico, mas na emergência eu preciso mudar o meu raciocínio. E esse é o segundo ponto que é essencial para você não travar. E aí vocês me perguntam, como eu devo pensar então, Priscila? Vem cá, deixa eu te contar. Baixinho aqui, vem cá. Agora você precisa pensar não mais o que o meu paciente tem, mas sim o que o meu paciente ele precisa. É esse o raciocínio que você precisa ter sempre que se deparar com uma situação de emergência. E na PCR, na PCR você precisa muito usar o seu raciocínio, seu mindset do emergencista. Ou você usa o seu mindset e sabe quando acionar ele, ou o sonho de ter um salário melhor vai todo por água abaixo. E você vai continuar sendo uma enfermeira medíocre, que não é valorizada, nem muito menos reconhecida. E sabe aquela autoridade que você precisa construir para ir em busca de um cargo melhor lá no seu emprego? Pois é. Se você não raciocinar e não usar protocolo, você enterra essa possibilidade. Estamos aqui falando de suas escolhas, seus resultados. E terceiro, equipe de alto desempenho. Não adianta você ter uma ciência toda estruturada com algoritmos, não adianta você saber acionar o seu raciocínio, o seu mindset, se você não souber estruturar a sua equipe, dar funções aos elementos da sua equipe. Em uma equipe de alto desempenho, você tem elementos, pessoas, dividindo funções para multiplicar chances. E chances de quê? De desfechos máximos, minha dona. Eu sei que é isso que você quer. E vem cá. Você conhece o termo genialidade coletiva? Não? Olha só. Pois então, anota aí. É um conceito novo e que se você ainda não conhecia, agora você já pode se considerar à frente de outras enfermeiras. Então, vamos lá. A genialidade coletiva diz que não há nenhum ser humano no mundo, por mais genial que ele possa ser, capaz de alcançar a genialidade de várias pessoas juntas, unidas, que trabalham em busca de uma mesma causa.
Entender isso é essencial dentro da liderança de uma equipe de alto desempenho. E é isso que o seu coordenador, a sua equipe, o médico, eles esperam que você faça lá na emergência. Vamos lá. É essencial saber os elementos de uma equipe de alto desempenho. E são 3 componentes, tá bom? Anota aí. Funções, comunicação e comportamento. Como assim, Priscila? Eu vou te explicar. Eu vou te mostrar cada um deles. O primeiro elemento é funções. Esse ponto é essencial dentro de uma equipe de alto desempenho. Ele parte de você primeiro conhecer os algoritmos. Agora é conhecer mesmo, de maneira segura. Lembre, conhecer algoritmo, ele não vai te diferenciar no mercado, tá bom? Conhecer o algoritmo é a tua responsabilidade enquanto profissional que está lá, buscando crescer, buscando ser reconhecida. Só que aqui você precisa ir além. Não basta apenas conhecer o algoritmo, saber utilizar ele, mas é essencial você, além de saber a sua função de líder, você também dominar as funções de cada membro da equipe e saber distribuir essas funções. Preste atenção nessa frase e leva ela para você, para a sua vida. Coloque as pessoas certas no lugar certo. Já ouviu? Se você tem um técnico que super sabe funcionar, é organizado para administrar medicações, porque ele está nas compressões. Entendeu? Sacou? Você precisa conhecer a sua equipe. Aqui dentro desse primeiro componente funções, é essencial para você que está aqui buscando melhorar o seu salário e está entendendo que o caminho que você vai percorrer por saber como dominar a PCR é você saber realizar uma intervenção construtiva. Essa habilidade é um divisor de águas na sua jornada. Frente a um colega que você perceba a necessidade de corrigir, de intervir, de dar o seu posicionamento, é dever seu fazer a intervenção. Não é possibilidade, é dever. Isso quem está dizendo não é Priscila, é a Sociedade Americana de Cardiologia. Mas como fazer? De qualquer maneira, não. Absolutamente não. Com direcionamento. Você vai fazer isso de maneira assertiva, cordial, realizando sugestões. E principalmente evitando confrontação. Sabe por quê? Porque o momento da emergência não é momento para você discutir, brigar, não. É a hora de performar com a tua equipe. Esses pontos de melhoria, eles vão existir, sim, claro. Mas para serem discutidos lá no momento do feedback com a sua equipe. Pois é, donas. Existe um momento para tudo. E se você não conhecia esses passos, agora você pode entender porque as oportunidades, elas passam por você e você não consegue agarrá-las. Agora vamos para o segundo elemento dentro da dinâmica de equipe. Comunicação. A American Heart, ela é enfática. Um bom líder, ele compartilha conhecimento. Uma dona do plantão sabe que é a sua responsabilidade compartilhar conhecimento com a sua equipe. Outro ponto, sempre revise, reavalie as condutas. Gente, esse é o diferencial. E aqui eu te pergunto, você está pronta e segura para realizar suas intervenções construtivas nesse momento agora? Você acha que a maneira como você se comunica está gerando respeito? Lembre, apenas 7% da sua comunicação é a mensagem. Os outros 93% estão relacionados aos gestos e linguagens não verbal. Você sabia disso? Não. Assim fica difícil. De verdade, fica muito difícil. Aí você me diz, Priscila, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida. Cara, de verdade, ninguém nasceu pronto. Eu não nasci pronta. E pense, pode ser a tua vergonha ou a tua timidez que está impossibilitando você de ser uma enfermeira reconhecida e com possibilidade de crescer na sua carreira, conseguindo melhores salários. Aí você também pode me falar, mas isso tudo que você está falando aí, dominar a PCR, ganhar melhor, isso não é para enfermeiro. Para tudo agora. Olha aí o sentimento de escassez tatuado na tua pele. Escassez e enfermagem, eles andam bem juntinhos para enfermeiros medíocres, medianos. E esses, tenha certeza que o mercado ele tá assim, ó, cheio. E a sua grande maioria, ela está desempregada, ganhando baixos salários e ainda reclamando da enfermagem, que a enfermagem, ela tá saturada, que o mercado ele não dá oportunidade. Gente,
Mercado não dá oportunidade. Mercado, ele exige. E você está pronta para as exigências do mercado? Você está segura, convicta na sua postura, no conteúdo e nas suas atitudes? Bem, agora nós vamos falar do terceiro elemento dentro da equipe de alto desempenho, que é o comportamento. Preste bem atenção nesse item, tá bom? E eu convido você a colocar ele em prática no seu próximo plantão. Primeiro, utilize a comunicação em circuito fechado com a sua equipe. E o que é isso, Priscila? Todos os comandos, gente, precisam ser direcionados e o locutor da mensagem precisa ter a certeza que o receptor recebeu a mensagem, compreendeu e que irá executar. Tudo para dar mais segurança na comunicação lá na emergência. Outro ponto muito importante aqui, utilize mensagens claras. E lembre que a comunicação é verbal e não verbal. Não murmure, não transmite uma mensagem confusa e, por último, escutem aqui. Não gritem, busque o respeito mútuo, não seja agressiva. Isso só vai deixar a sua equipe perdida. Todo esse direcionamento te fará uma enfermeira diferenciada. Isso eu garanto. Não por achismo, mas pela prática que eu vivo. Esse é o tripé. Algoritmo, mindset e equipe de alto desempenho. Ele é essencial para você atuar na PCR e ter esse salário que você sonha, ganhar acima da média, garantindo os melhores desfechos possíveis para o seu paciente também. Agora eu convido você a vir comigo para a prática. Vem! Vamos aqui trazer para você, na real, na prática, no seu plantão. Como é que a gente utiliza esse tripé que eu acabei de trazer para vocês na reanimação cardiopulmonar? Quando estamos no plantão e recebemos a informação que o nosso paciente está estranho, ou que o nosso paciente ele não está bem, a informação ela chega assim. Enfermeira, vem cá, que o paciente ele está diferente, ele está estranho. Seja o técnico trazendo isso para gente, um acompanhante, ou mesmo outro paciente de um leito, se for numa enfermaria, por exemplo. Nesse momento, minhas donas, nesse exato momento, você precisa mudar o seu raciocínio. Você estava lá no plantão, passando suas visitas, atendendo os pacientes, seja onde for. Você estava utilizando o raciocínio com o método hipotético indutivo. Buscando o que o seu paciente tinha, buscando os problemas, buscando o diagnóstico, não é isso? Então, nesse exato momento que você foi acionada, você vai pensar, raciocinar de uma maneira diferente, como eu já trouxe para vocês. Você não mais vai pensar o que o seu paciente tem, e sim o que o seu paciente ele precisa. Dona, se você continuar pensando no que o seu paciente tem, provavelmente você perderá o seu paciente. Então, após receber essa informação e começar a raciocinar, de fato, como emergencista, utilizando o seu mindset do emergencista, então, rapidamente, você vai até o leito desse paciente, não é isso? Você vai em direção a ele. E quando você vai em direção ao seu paciente, você já vai pensando, raciocinando, que você vai pensar o que é que o meu paciente ele precisa. Você já vai trabalhando esse seu raciocínio. Precisamos utilizar também, nesse momento, os elementos de uma equipe de alto desempenho, para que a gente possa desempenhar o nosso papel de líder frente à nossa equipe. Então, lembrem de utilizar os elementos ao seu favor, para que você seja percebida enquanto a líder de uma RCP. De verdade, donas, busque estruturar sua equipe dando funções. Nesse momento, ou quando você chega para o seu paciente, você primeiramente irá utilizar o primeiro ponto de contato, quando você está se aproximando dele, que é o quê? É a impressão inicial. Agora, em 2020, a American Heart trouxe claramente para a gente que antes da gente abordar o nosso paciente, quando eu estou me aproximando dele, eu vou avaliar se esse meu paciente ele está aparentemente consciente ou aparentemente inconsciente. Ao identificar que ele está aparentemente inconsciente, eu caio dentro do algoritmo da RCP. E nesse exato momento, você vai realizar a primeira coisa: checar responsividade. Aqui nós temos a paciente N. Então, nesse momento, você se aproximou da paciente N, respondeu para si que ela está aparentemente inconsciente, você vai checar a responsividade.
N. Se a paciente ela não responde, você considera a sua paciente grave e você vai pedir ajuda. Peça ajuda de maneira direcionada, utilizando comunicação em circuito fechado de maneira clara. Oriente o seu técnico olhando para ele. Peça para que ele chame o médico e traga o carrinho de urgência com o cardiodesfibrilador. Após chamar ajuda, utilizando, como eu falei, a comunicação em alça fechada e a sua técnica compreendendo, fechando essa comunicação e dizendo: Priscila, vou providenciar o carrinho de urgência com o cardiodesfibrilador e chamar o médico. Nesse momento, você volta para o seu paciente e você vai checar pulso e realizar a avaliação da expansão torácica. Então, você vai para o pulso central, o pulso carotídeo, e você coloca a sua mão sobre o peito do paciente e você avalia a expansão torácica no tempo de 10 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Esse é o tempo que você precisa avaliar. Checando que o meu paciente ele não tem pulso e o seu tórax ele não se expande de maneira efetiva, eu vou iniciar as compressões torácicas de alta qualidade. Priscila, e como eu realizo uma compressão torácica de alta qualidade? Primeiro, a frequência ela deve ser de 100 a 120 compressões por minuto. Utilize o metrônomo ao seu favor para você garantir essa frequência. O paciente ele precisa estar em decúbito dorsal. O ângulo entre os seus braços no momento da compressão precisa ser de 90 graus. O ângulo entre os seus braços e o tórax do paciente e o corpo do paciente. Aí vocês me perguntam, onde comprimir? Você irá comprimir no terço inferior do tórax. Comprima na estrutura óssea. Utilize a sua região hipotenar para comprimir. As mãos elas precisam estar sobrepostas. Os braços hiperestendidos. Minimize as interrupções. Por quê? Quando começamos a realizar as compressões torácicas, precisamos de no mínimo 7 compressões para poder gerar pressão de perfusão cerebral e coronariana. Ou seja, nós vamos interromper as nossas compressões o mínimo possível. Não interrompa as compressões para entubar o paciente ou para puncionar um acesso periférico. Devemos realizar 30 compressões e 2 ventilações. Muito importante, não hiperventile o seu paciente. Monitorize ele, utilize a função do DEA caso o médico ele não esteja na cena. E lembre que a desfibrilação ela deve ser priorizada caso seja necessário. Ou seja, se o ritmo do paciente ele for uma fibrilação ventricular ou um taquicardia ventricular sem pulso. Esse é o tripé capaz de direcionar a sua RCP. São passos simples, mas que precisam ser seguidos à risca. Afinal, é um algoritmo que literalmente salva vidas. Isso que a gente mostrou aqui é só o começo, tá bom? Até mesmo porque seria impossível a gente passar tudo em uma aula, em apenas uma aula. Cada etapa tem muitos detalhes que não podem ser ignorados. Qual a primeira ação diante de um paciente em PCR? Quais os 3 sinais que caracterizam a PCR? Quando administrar o choque? Eu posso administrar o choque, desfibrilar? E as drogas? Devo fazer mesmo antes do colega médico chegar? Droga aumenta a chance de retorno à circulação espontânea? São muitas dúvidas, são muitas entregas. Por isso, para você enfermeira que quer entregar o melhor desfecho possível para os seus pacientes com segurança, autonomia em qualquer PCR, nós desenvolvemos um curso completo, o Descomplicando o Algoritmo PCR. Ele é o guia definitivo para você dominar de vez a PCR e se sentir totalmente segura diante desta intercorrência. Mas vocês podem estar se perguntando, mas afinal, o que é o Descomplicando o Algoritmo? São conteúdos que vão desde o absoluto zero até o avançado. São aulas teóricas e práticas baseadas no padrão internacional da American Heart e nos mais de 39 anos de experiência das 3 donas do plantão. As aulas foram gravadas em um ambiente hospitalar com simulações realísticas. Você acompanha tanto o conteúdo teórico que dá sustentação científica das suas decisões
quanto conteúdo prático. Você vai estar do nosso lado durante esta intercorrência, aprendendo exatamente o que nós mesmas fazemos quando os nossos pacientes eles têm uma PCR. Então, mesmo que você nunca tenha passado por essa intercorrência, antes, com um paciente seu, lá no plantão, você vai conseguir acompanhar o nosso conteúdo. Ou se você está querendo fazer o ACLS, esse aqui vai ser um grande atalho para a sua atuação. Você sabe o que é o ACLS? Conhece? Já ouviu falar? Já fez alguma vez? O ACLS é uma certificação conferida pela Associação Americana de Cardiologia que te ensina a atuar com liderança em um RCP. Essa certificação ela custa, em média, uns R$2.000 e é válida por apenas 2 anos. Entendeu? Se você não sabe como funciona, deixa eu trazer aqui para você. Você se inscreve, recebe um livro na tua casa, aqui ó, como esse. Aí você estuda, totalmente sozinha. E vai lá pro curso realizar provas. É bem intenso. Estudou? Fez as provas teóricas e práticas? Reprovou? Tchau. Você acabou de jogar R$2.000 no lixo. No ACLS, ninguém pega na sua mão e ensina, tá bom? Só se for mesmo. Só se for mesmo pegar na sua mão. O livro tá aqui, ó. Página por página, você precisa ler e estudar. Reprovou? Que pena. Você não recebe o certificado. E se quiser tentar de novo, mais R$2.000, viu? Já que é completamente diferente, minhas donas. Não existe nada tão completo, mastigado, muito menos aliado com experiência prática. A nossa experiência prática está alicerçada nos anos de plantão em UTI, no SAMU, em unidade de internações, em centro cirúrgico, em hemodinâmica, enfim, nos mais diversos setores que eu, Patrícia e Poliana, nós trabalhamos. E tudo, absolutamente tudo aqui direcionado por esse livro. Pelo material da própria American Heart Association. Eu não sei se você entendeu, mas no curso Descomplicando o Algoritmo nós entregamos para vocês todos os protocolos e diretrizes mais recentes do maior centro de referência no mundo. E entregamos de mãos beijadas, de forma prática, para você colocar em prática no seu plantão, de uma maneira que você consiga aplicar amanhã mesmo no seu plantão, na sua realidade, para que você transforme o desfecho do seu paciente. Você tem noção do que esse livro inteiro aqui? Você tem noção do que é esse livro aqui inteiro, todo mastigado, entregue para você? Já imaginou a riqueza de conteúdos? E olha, você deve estar pensando, se perguntando, quanto é que custa tudo isso? Primeiro, eu quero que você pense qual é a outra maneira de você ter acesso a todo esse conteúdo. Vamos colocar aqui o ACLS como exemplo? Vamos lá, vem aqui comigo. Só a inscrição para fazer a prova do ACLS custa R$2.400. Você recebe o livro e tem que se virar sozinha, né? Para estudar em mais ou menos 30 dias. E como eu já falei, se você não passar e quiser novamente fazer a prova, você precisa pagar de novo. Na minha turma mesmo, tiveram vários profissionais reprovados, inclusive médicos. Eu conheço muitos profissionais que não têm a certificação, sabe por quê? Porque simplesmente eles têm medo de ir lá e não passar. Então, é justamente esse peso que nós queremos tirar de você. Além de que, se você não quer fazer o ACLS, pense nas vidas que você pode salvar no seu plantão ou qualquer lugar que você esteja, eu te garanto. Isso não tem preço. Sem falar que nós nem estamos citando os quase 40 anos de experiência da gente, empacotados. Nem os mais de R$50.000 em pós-graduações, em cursos que a gente já fez ao longo da nossa carreira. Sabe por quê? Porque o nosso propósito é que todas as enfermeiras desse país aqui dominem esse algoritmo de PCR, porque a gente acredita que nós podemos salvar vidas. Então, nós fizemos questão de que o preço não fosse jamais um problema.
Você não vai precisar pagar R$ 2.000 como lá no ACLS, tá bom? Fique tranquila, na verdade, você não vai precisar pagar nem metade disso. Você hoje pode se inscrever no curso Descomplicando o Algoritmo da PCR por apenas 12 parcelas, gente, de R$ 14,70. Por esse valor, você vai ter a oportunidade de se desenvolver, de se tornar uma enfermeira líder durante esta intercorrência e ainda vai mudar os desfechos dos seus pacientes com total segurança. Existe algum valor mensurável em salvar uma vida? Então, para se inscrever no curso agora mesmo e começar a sua jornada como enfermeira, como uma líder que muda desfechos da PCR com segurança, autonomia, é só você apertar agora mesmo no botão que está aqui embaixo desse vídeo e fazer o seu cadastro. E se você quiser conferir o curso inteirinho por dentro, olha só. O curso é dividido em 12 módulos, vem cá comigo. São videoaulas gravadas em cenário hospitalar, mostrando para você os passos essenciais que você precisa desenvolver para atuar numa PCR. Tanto na teoria quanto na prática, você vai estar literalmente do nosso lado, acompanhando como nós mesmas lideramos um RCP. Antes de começar as aulas, tem um espaço preparatório para você saber exatamente como navegar aqui na nossa plataforma e ter a melhor experiência dentro do nosso curso. Tá tudo mastigadinho. No módulo 1, nós apresentamos para você o curso com toda a sua introdução e a nossa metodologia. No módulo 2, você tem acesso ao Mindset do Emergencista, que eu te mostrei antes aqui nessa aula. Mas olha, aqui foi só a pontinha do iceberg. Dentro do curso, você vai descobrir como deve ser o raciocínio numa situação de emergência e como construir o seu alicerce de atuação, com base nas evidências científicas que resguardam a sua assistência lá no momento da emergência. Você vai aprender o backstage, a sua rede de segurança e o trabalho em equipe, que são pontos essenciais para uma virada de chave na sua assistência em qualquer situação de emergência. No módulo 3, você vai aprender sobre a equipe de alto desempenho, como engajar o seu time, como transformar o seu time em profissionais comprometidos que entregam de verdade o melhor desfecho para os seus pacientes, independente da experiência deles, tá bom? Se é recém-formado, recém-chegado no seu serviço, ou se já tem muito tempo de experiência, do tempo que você conhece eles, ou do conhecimento atual que eles já têm. Já no módulo 4, nós explicamos para você sobre a dinâmica de equipe. Detalhe por detalhe dos elementos que são responsáveis pela eficácia da dinâmica de equipe de alto desempenho e os comportamentos eficazes de líderes e membros da equipe. Você vai conhecer na prática, na real, no ambiente do hospital, como ter máxima eficácia com a sua equipe. Já no módulo 5, você vai aprender sobre a cadeia de sobrevivência, ou seja, você vai aprender a sequência de abordagem de um paciente que tem uma PCR tanto no ambiente intra-hospitalar quanto lá, no extra-hospitalar. E deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia que tem etapas que são diferentes nesses casos? Com esse módulo, eu te garanto que você vai estar preparada para qualquer um desses casos. Com o módulo 6, você vai estar preparada para abordar o seu paciente no mal súbito e executar um suporte básico de vida de alta qualidade para reduzir os danos e o risco de morte associado à PCR. E assim, aumentar as chances de retorno à circulação espontânea que a gente tanto quer nos nossos pacientes. Gente, diante da chegada do médico, é claro que a gente precisa começar a executar o suporte avançado de vida e a gente vai aplicar 3 aspectos que são fundamentais dentro desse passo, que é a desfibrilação manual com interpretação do ritmo, uso de drogas e também diagnóstico diferencial. E no módulo 7 do Descomplicando, você vai dominar e ter segurança nesses 3 pilares. Módulo 8, equipamentos e dispositivos. Aqui nós preparamos um conteúdo que não é entregue em nenhum outro lugar. Você vai aprender a utilizar prontamente, conhecendo o manuseio, além de todas as especificidades e indicações de cada equipamento, de cada dispositivo que a gente utiliza no RCP.
No módulo 9, nós detalhamos todos os ritmos da PCR, onde você aprende os padrões de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, assistolia e atividade elétrica sem pulso, para você simplesmente bater o olho e já conseguir identificar. No módulo 10, você vai aprender as causas mais comuns da PCR, os famosos 5Hs e 5Ts, para que você, junto com a sua equipe, reverta o quanto antes e tenha mais chances de sucesso lá na reanimação. Módulo 11, drogas. Aqui você vai dominar sobre o uso da adrenalina, mildarona, lidocaína, enfim. Os vasopressores, os agentes antiarrítmicos, as indicações deles, as particularidades para administrar essas medicações realmente com segurança. Com esse módulo, você nunca mais vai travar ou você vai ter dúvida na hora de administrar qualquer medicação lá na PCR. Eu te garanto que você vai estar 100% segura. Por fim, no módulo 12, a cerejinha do bolo, que tanta gente vem discutindo, recentemente, são os cuidados pós-PCR e recuperação. Você vai aprender sobre a continuidade dos cuidados pós-PCR, que são essenciais para que a gente possa diminuir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E você pode estar pensando, mas eu não tenho certeza se é para mim. É o seguinte, você pode se inscrever, assistir todos os módulos e todas as aulas que estão disponíveis, e se você chegar à conclusão de que não é para você, se você não se identificar ou mesmo se arrepender por qualquer motivo durante os 7 primeiros dias, nós devolvemos todo o seu dinheiro. Sem letras miúdas, sem enrolação, sem burocracia nenhuma. Essa, de verdade, é a nossa maneira de ter certeza que apenas enfermeiras comprometidas, que querem transformar a postura e querem entregar o melhor desfecho possível, estejam aqui com a gente. Ou seja, entrando para o Descomplicando o Algoritmo, você não assume nenhum risco. Pelo contrário, nós colocamos toda a responsabilidade nas nossas costas. E se a gente não cumprir com as suas expectativas dentro do curso no prazo de 7 dias, nós devolvemos todo o seu dinheiro. O pagamento ele é feito inteiramente pela plataforma Eduz, totalmente segura e especializada em ensino à distância. As formas de pagamento são diversas. Cartão de crédito em até 12 vezes, Pix ou boleto à vista, que você economiza 18%, PayPal ou saldo Eduz. Você vai receber o login de acesso à plataforma do curso no seu e-mail assim que o seu pagamento ele for aprovado. No cartão de crédito e no Pix, ele é liberado praticamente no mesmo instante. Já no caso do boleto, ele pode demorar 1 ou 3 dias úteis para que o sistema ele reconheça o seu pagamento. Se você tiver qualquer dúvida, se quiser saber mais sobre alguma informação que não foi falada aqui nessa aula, você pode acessar a página abaixo desse vídeo aqui. Nela vão ter todas as informações que você precisa. E se mesmo assim você ainda ficar com dúvida, você pode entrar em contato com a nossa equipe de matrículas no WhatsApp, apertando o botão lá embaixo. Super beijo, minhas donas! E esperamos você dentro do Descomplicando o Algoritmo para você iniciar essa jornada, entregando o melhor desfecho possível para os seus pacientes com total segurança e autonomia. Tchau, tchau!